Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, tá? Então, por favor, valorizem o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, deixem o like no vídeo, compartilhem, comentem qualquer coisa que vai me ajudar demais. Bom, gente, eu vou fazer um negócio diferente aqui agora. Eu vou fazer da rodada de todos os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai estar falando de Corinthians e Palmeiras, Fla-Flu, a gente vai estar falando de Cruzeiro e Red Bull Bragantino e Botafogo e Curitiba também, tá bom? Então eu vou colocar aqui sempre as imagens dos times que eu vou estar falando no momento. Se você quiser ver um react sobre um jogo específico, é só vocês passarem até achar a imagem do time que vocês querem ver. Começar falando do jogo mais polêmico, né, gente? Vamos estar falando de Corinthians e Palmeiras. O jogo aconteceu ontem lá na Neoquímica Arena. Aconteceu muito lance polêmico nesse jogo, tanto que nem corintiano e nem palmeirense saiu contente, né, com a arbitragem dessa vez, porque teve muito erro ridículo. E a gente tem que falar também, né? A gente vem falando há bastante tempo referente a time sendo ajudado e prejudicado. Quem frequenta as minhas lives sempre sabe que eu sou a primeira pessoa, até sexta-feira, eu era a primeira pessoa a falar que a arbitragem ela vem prejudicando ou ajudando times do Campeonato Brasileiro passado inteiro, esse campeonato novamente, né? A nossa arbitragem tá totalmente manchada, né? Essa questão de critérios e tudo mais. É uma coisa muito complicada porque a arbitragem brasileira não tem critério. Então ontem a gente viu muito lance polêmico, né? Vamos começar falando da expulsão do André, né? O André sofreu um lance ali, né? E aí na hora de subir ele tava ajeitando ali o negócio. Ponto é, ele foi expulso, o Flaco ficou na orelha do árbitro até ele ir ver o lance, né, no VAR. E ponto é, gente, se tava arrumando, se não tava arrumando, se pegou, se não pegou, ele não fez mostrando pra ninguém nem nada. Eu acho que o futebol acabou no Brasil, sinceramente, porque o cara não pode fazer aquilo, é lance pra expulsão. Eu acho muito engraçado, né, porque assim, cara, fraudar a marca de pênalti não é lance pra expulsão, né, aquilo é lance de expulsão, só que assim, né? Ontem a Leila ficou. Ontem não, a semana inteira a Leila ficou chorando, falando que o Flamengo é ajudado e não sei o quê. Porque o Abel tá há 8 jogos ele vai ter de suspensão, né? E a Leila Pereira queria que a CBF perdoasse pro Abel participar do jogo de ontem, pelo menos, entendeu? Aí o Abel pode... Cara, há 5 anos que ele tá no Palmeiras, ele xinga todo mundo, entendeu? A gente sabe. Isso realmente é desrespeitoso. Eu acho, inclusive, que essa punição veio justamente pra dar uma corda pra vida nele. Tipo assim, irmão, toda vez eles te suspendem um jogo. Agora eles vão suspender 8, que na verdade foram 6. Os outros 2 jogos de suspensão foi por outro motivo. Mas assim... Vamos dar uma quantidade boa pra... Cara, para com isso, entendeu? E aí, isso tem que ser perdoado. Agora, encostar na bilola é motivo de expulsão, né? Eu acho muito engraçado a incoerência, a hipocrisia de algumas pessoas. Depois veio o lance do Mateuzinho, que sim, era lance pra expulsão. Eu concordo que era lance de expulsão. Ele foi juvenil, não joga nada, entendeu? Mas, em compensação, o Flaco também deu uma cotovelada no Breno Bidon, que o árbitro não quis nem pensar em ir olhar no VAR pra ver se era lance de expulsão ou não. E pra mim era muito mais lance de expulsão do que o lance do Mateuzinho, pra ser sincera com vocês. A realidade é que no final das contas, o time do Palmeiras tem que agradecer o Yuri Alberto, que foi o salvador do time do Palmeiras de ontem. Porque se o Yuri Alberto tivesse feito aquele gol, que ele é o maioral em perder gol feito, né? Se ele não tivesse perdido aquele gol de ontem, tivesse feito o Palmeiras perder com 3 jogadores a menos, com 2 jogadores a menos, né? Ainda perder de 1-0 com 2 jogadores do Corinthians a menos e a arbitragem ajudando o time deles, meu Deus. O Palmeiras não tava conseguindo criar nada. Eu não sei o que o Palmeiras tem com o time do Corinthians, que, cara, os caras não fazem nada, não criaram nada. Ontem teve de tudo no time do Corinthians, entendeu? A gente ouviu a arquibancada gritando, o time do Palmeiras foi guerreiro. Tanto que o Yuri Alberto ontem saiu, cara, literalmente, né, nas costas do Hugo Souza, de nível de cansaço, realmente. Enfim, por último, mas não menos importante, ontem foi dito que o Luigi foi atacado por um segurança do Corinthians, mas não tem imagem nenhuma pra comprovar isso. Eu não vi, eu não achei... Acho bem polêmico, porque tem câmera em todos os cantos do estádio, em todo quanto é tipo de lugar. E eu acho assim que se isso tivesse acontecido, mas teria vazado, porque coisa boa não vaza fácil, mas coisa ruim. Agora falar de Fla-Flu, mais um clássico incrível, jogo lá no Maracanã. O Fluminense, se eu não me engano, era mandante, né? Fluminense que é o rival mais bonzinho já visto, né, no futebol brasileiro, porque, sinceramente,
O Flamengo teve 1h30, porque o jogo do Flamengo e Fluminense era pra ter acontecido no sábado, né? O time do Flamengo atrasou 1h30 de jogo, eles pediram pro Fluminense pra trocar o jogo pra quarta-feira, e o Fluminense foi lá e trocou, né? Ele só esqueceu que ele tem um jogo antes, mais importante, agora, né? Pela Sul-Americana ou pela Libertadores, não sei, já me perdi. Enfim, ponto é, eles têm um jogo na quarta, o Flamengo tem um jogo na quinta, então eles vão estar menos descansados pro próximo jogo, que é mais importante, e perderam o jogo de ontem. Perderam o jogo de ontem lá no Maracanã, né? Cara, o time do Flamengo ontem tava muito bem entrosado, jogando demais. E o que eu vou falar pra vocês? Nós tínhamos um jogador do Fluminense que merece seleção brasileira e um do Flamengo que merece seleção brasileira. Ontem ficou nítido e eu já falo isso, ó. Eu não sei há quanto tempo, sinceramente, acho que desde que começaram os amistosos com o Ancelotti, eu tô falando que esses dois caras merecem seleção brasileira, que é Pedro, que pra mim eu sempre falei que é o melhor centroavante do Brasil. Pedro, pra mim, é seleção brasileira. Cara, ele é um gênio. As coisas que ele faz é inacreditável, entendeu? O único contraponto que eu tenho do Felipe Luiz é porque ele não colocava o Pedro pra jogar, porque o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Sim, pronto, acabou, merece seleção brasileira. Entendeu? É um gênio. Só não fez mais porque o Fluminense tem um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Fábio, que pra mim também merece seleção brasileira. Entre Bento, entre Ederson, eu prefiro 1000 vezes o Fábio, que é um jogador que é um goleiro excelente, tanto no decorrer do jogo quanto nos pênaltis. Entendeu? O Fábio fez uma defesa mais absurda do que a outra ontem. O Fluminense só não perdeu demais por conta do Fábio. E Zubeldia, que eu amo. Antes de qualquer coisa, gente, beleza, a gente tem que combinar que o Zubeldia errou. Zubeldia errou, mas a gente tem que colocar sim na ponta do lápis que vocês não estão doidos pra pedir pra trocar de técnico, tá? A gente viu o São Paulo, eu avisei 200 vezes, né, que o pessoal tava querendo tirar o Crespo, veio Roger Machado, né, e o Corinthians também, na hora que o pessoal começou fora do Dorival, eu falei, gente, vocês vão ter ou é Diniz ou é Tite. E o pessoal, não, vai vir Galhardo, vai vir não sei quem. Me ouve, pelo amor de Deus, enfim. Então, não peçam pro Zubeldia ir embora, porque a gente tá ruim de ter técnico bom, tá bom? O Zubeldia é um técnico bom, por mais que ele demore muito pra fazer as substituições, né? Ontem colocou Savarino no banco, Savarino é titular. Savarino e Lúcia Costa fizeram uma dupla perfeita, entendeu? Desculpa aí a tremedeira. Enfim, sem muito o que dizer sobre Fla-Flu. O Flamengo tava melhor mesmo, tava melhor entrosado. Zubeldia demorou pra substituir. Fábio, divo maravilhoso, perfeito, incrível. E Pedroco também, divos. Cruzeiro finalmente tá começando a dar certo também, depois de contratarem Arthur Jorge, né, gente? Arthur Jorge a gente sabe que é divo demais. Arthur Jorge conseguiu resolver o time do Botafogo, deu N títulos pro Botafogo em 2024, não é mesmo? A gente sabia que ele era um técnico ímpar realmente, ele é sensacional. Tá conseguindo reorganizar o time do Cruzeiro, né? Fez um jogo agora no meio da semana pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, ganhou o jogo. A gente sabe que o time do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não tava indo bem, né? Vale lembrar aqui que o time do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, não tinha ganhado de ninguém, só tinha ganhado do time do Corinthians, que inclusive tava fazendo protesto interno pra tirar o Dorival Júnior, então eles estavam perdendo de qualquer pessoa que fosse jogar com eles, né, porque foi o Cruzeiro, né, então tipo assim, o time do Cruzeiro conseguiu se reorganizar. Ontem tava jogando muito melhor, tá bom? O Gerson finalmente, o grande Coringa, fez alguma coisa no jogo de ontem, né? Finalmente jogou bem depois de quase 5 meses de contrato com o Cruzeiro. Finalmente ele fez alguma coisa, que foi a contratação mais cara do Cruzeiro, nunca tinha feito nada, entendeu? Ontem conseguiu organizar, teve realmente espírito ali de capitão do time do Cruzeiro, conseguiu jogar muito melhor. E aquele Neiser, gente, é Neier? Não sei, enfim. Cara, que jogador bom, hein? É uma pena que ele perdeu muito gol. O garoto é juvenil, foi muito juvenil no jogo de ontem, mas também, né, o garoto tem 18, 19, 20 anos, acho que ele tem, enfim. É um garoto muito novo ainda, tem muito que aprender, foi e é juvenil realmente, perdeu muito gol. Se ele tivesse feito todos os gols que ele perderam, o Cruzeiro tinha feito ontem goleada histórica. Contra um time que, convenhamos, que o Red Bull Bragantino não é um time ruim, né? A gente vê que o time vem sendo muito bem trabalhado, é um time muito organizado, o time do Red Bull Bragantino tem um bom elenco, jogadores novos, bem preparados, né? Ganhou do Flamengo de 3-0 no começo do mês, então assim... O time do Cruzeiro ontem jogou muito melhor, ganhou de virada, se eu não me engano, né? Jogou muito bem,
Caio Jorge não participou do jogo de ontem, pelo que eu vi alguns comentários. Eu não assisti esse jogo, não vou negar pra vocês, porque eu comecei assistindo o jogo do Flamengo, depois fui pro jogo do Corinthians. O Cruzeiro tá melhorando, isso é muito bom. Se vencer no próximo jogo, a possibilidade é grande de conseguir sair da zona de rebaixamento finalmente, porque depois de ter feito um campeonato igual fez no ano passado, é de uma lástima muito grande começar o Campeonato Brasileiro desse jeito que começou esse ano, né, gente? Mas graças a Deus a gente consegue ver um respiro aí do Cruzeiro, tá voltando a melhorar e vamos ver o que vai ser dos próximos jogos. Será que o time do Cruzeiro vai conseguir conquistar um título esse ano? Mais um título esse ano além do Campeonato Mineiro? Agora vamos falar por último de Botafogo e Curitiba, né? Fogão que ontem tava jogando no Newton Santos. O Curitiba veio, começou abrindo o placar, né, lá dentro do Newton Santos, até que Danilo, porque Danilo deu uma mancada, Danilo pediu perdão pra arquibancada inteira e depois, coisa que ele sabe fazer, né, gente? Depois de pedir desculpa pra todo mundo, ele foi lá e se redimiu e fez um golaço. Gente, Danilo pra mim é sensacional. Danilo merece a seleção brasileira. Danilo é um jogador incrível, mano. Adoro o Danilo. Sinceramente, acho ele um jogador ímpar. Ele não pode ser vendido pelo Cruzeiro igual estava sendo negociado pelo Palmeiras, né? Mas, cara, é loucura vender o jogador que mais faz pelo Botafogo, né? Além disso, o Montoro, que era uma dupla que tava dinâmica muito boa com o Danilo, ele já não vem numa boa fase, né? Ontem foi titular, Franklin Carvalho, que é o novo técnico do Botafogo, tá querendo inventar moda, mas Montoro, na minha opinião, no momento, é banco, tá bom? E depois, né, quando começou a fazer substituições, colocou Arthur Cabral, que vem numa boa fase. Arthur Cabral, que também tava sendo negociado pelo Corinthians. O Corinthians queria tanto o Arthur Cabral, que ele tava querendo negociar e tava querendo, inclusive, colocar o Pedro Raul nessa troca, né? Mas, ao que tudo indica, não deu certo, né? Porque o Arthur Cabral ainda tá jogando muito pelo Botafogo, inclusive melhorou, né? Melhorou, tá numa fase boa aí, vem de 4 jogos muito bons. O Botafogo vem de 4 jogos sem perder. Inclusive, né, ontem tiveram a oportunidade de ganhar de virada do time do Coritiba, só não perderam porque ai, Deus do céu, como que é o nome dele? Tem um nome diferente. Bodja, alguma coisa assim. Ai, droga, ele escorregou no jogo ontem, vou ter que procurar o nome da bênção. Foi o Vidalba, gente, ele escorregou ontem, em um dado momento, né, que foi o que precedeu ao gol do Curitiba de empate, né, porque o Botafogo tava ganhando de virada até que aconteceu esse escorregão aí do Divo, que aconteceu o empate do time do Curitiba, né. Bom, o time do Curitiba agora, do Botafogo principalmente, eu acho que agora tá muito bem. Acho que a única coisa que realmente precisa reorganizar é com o Franklin Carvalho pra ele parar de inventar moda. Colocar o time que tava dando certo de volta, né? Danilo, Arthur Cabral, tudo bonitinho, que estão passando por uma fase muito boa. E é isso, gente. Bom, o que eu sempre falo pra vocês, eu sou torcedora da Ponte Preta. Não sou de nenhum desses times que eu falei hoje, então toda a minha opinião é sem clubismo. Tá bom, gente? Eu tenho certeza que vocês podem ficar bravos com algumas opiniões minhas referente a alguns times e tudo mais, mas eu tenho certeza que vocês pensassem numa situação contrária. Se fosse o outro time e tudo mais, eu acho que vocês pensariam de uma outra forma. Então vamos tirar aí o clubismo da frente dos nossos olhos, né? E analisar certinho todas as situações de todos os jogos. Essa é a minha opinião. Caso você não tenha gostado, queira contrariar alguma coisa ou queira acrescentar alguma coisa, deixa a sua opinião aí nos comentários pra me ajudar, por favor. Curta o vídeo, compartilhem e não esqueçam de se inscrever no canal, que vai me ajudar demais.